uma passagem em que Paulo vai falar sobre a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda. Nesta passagem ele vai falar também sobre o arrebatamento da igreja e também uma palavra de ânimo, de conforto para a gente. Embora o meu destaque será outro assunto, a porção está dentro desse contexto. Tá bom? Todo mundo achou? Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Amém? Destacando o verso 16, ele diz assim: porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu quero destacar essa palavrinha que aparece nessa linguagem, na Bíblia, a linguagem de hoje. Em outras versões não aparece a palavra grito, mas outra palavra, mas a ideia é essa, né? Porque haverá o grito de comando de Deus. Quando ouvir o grito de comando e a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, então o Senhor descerá dos céus, e haverá neste encontro que ele está falando da segunda vinda, arrebatamento da igreja, e dizendo: animem o coração uns dos outros. Mas o que acontece? Todas as manhãs, né, sempre que possível, a gente faz caminhada, né? Eu e a Miriam, a gente sai fazer uma caminhada bem cedinho, 7 horas da manhã, deixa o Gabriel na escola e vai fazer caminhada. E nesse começo da semana, como sempre, a gente vê muitos jovens matando aula. Horário de entrar na escola e eles estão ali, né? Em alguns lugares, perto das árvores, no horto, não estão dentro da escola, estão matando aula. E um deles saiu do meio das árvores, ali saiu do meio do local arborizado que a gente estava. Ele escalou um toco de árvore alto e ele pulou para dentro da escola. Ele estava fora e resolveu entrar dentro da escola, mas não entrou pela porta, né? Entrou pelo muro, pulando, né? E logo que ele fez isso, que a gente estava perto de uma curva, eu escutei um grito dentro da escola. Mas esse grito não foi um grito assim de desespero, um grito de medo. Foi um grito de surpresa. Devia ser alguém que conhecia o rapaz, porque o rapaz era aluno, mas que acabou se espantando ali, né, com aquele gesto. Talvez possa ter sido um grito de gozação, tirando um sarro, né, por ter feito aquilo. Mas não era nada mais sério, porque também a gente não viu nenhuma movimentação séria ali, né? Como se algum estranho tivesse entrado dentro da escola e alguém tivesse gritado. Não foi esse o caso, mas foi um grito aí, sem nenhum problema, talvez de um susto. E aí, vendo isso, veio na minha mente essa questão do grito na Bíblia.
Porque na Bíblia a gente vê que teve pessoas que gritaram. A gente lê um texto aqui que haverá um grito de comando de Deus e as coisas acontecerão, o arrebatamento, a vinda do Senhor, enfim, o que a gente estava comentando. Pessoas que gritaram em dados momentos que passaram. Gritos exteriores, gritos assim pronunciados, mas há muitos gritos que são dados por dentro. Não se fala nenhuma palavra, som nenhum, mas há um grito lá dentro do coração. Um grito de socorro, né? Um grito de súplica, de apelo a Deus. Às vezes ele não sai do lado de fora pela garganta, mas tem um grito lá dentro, está preso, acontece em certo momento. Ou até mesmo a gente ouve o grito de alguém. Alguém gritando por socorro, alguém gritando por ajuda, alguém gritando por causa da necessidade que está vivendo, da situação que está vivendo. E eu comecei a pensar em alguns gritos, olhando nessa versão, em que a Bíblia cita, e para a gente tirar como ensino para a gente. Por exemplo, você lembra desse grito: meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Quem é que deu esse grito? Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, né? E aí a gente tem o grito do sentimento do desamparo humano. É interessante, eu já expliquei essa passagem aqui na igreja, que Jesus diz isso, parece estranho: meu Deus, por que me desamparaste? Ele dá esse grito, mas ele dá esse grito para quem? Para o Pai. Ele dá esse grito para quem está perto dele. Olha, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas fala com um Deus que está perto dele, fala com o Pai que está perto dele. Então o que Jesus está mostrando? Que na humanidade, na nossa humanidade, nós temos gritos de desamparo, gritos onde nós nos sentimos desamparados, nos sentimos. Não significa necessariamente que nós estamos, como Jesus não estava. Ele estava falando com o Pai, mas ele sentiu. É aquele sentimento de impotência. Já passou por isso? Aquele sentimento em que você quer resolver, mas não consegue fazer. E tem aquele grito dentro de você. Aquele sentimento de estar sozinho, muitas vezes. Você está passando por aquela situação e você se sente sozinho, e às vezes é uma situação que você tem que passar sozinho, porque é uma situação até que não dá para compartilhar com ninguém, a não ser compartilhar com Deus. Como é que você vai, diante daquilo que você está passando, sair contando para todo mundo? Não tem situação assim na vida da gente? Mas está um grito ali. A situação, por exemplo, em que a gente não é compreendido. Você pensou, você fez, você está tudo certo dentro de você, mas do lado de fora não foi compreendido desse jeito. E fica aquele grito no coração da gente, aquele sentimento de desamparo, porque a gente compreende o porquê fez, mas não é compreendido o porquê fez. E aí a gente se sente desamparado sozinho. O grito, do desamparo, de não poder resolver as coisas na hora que a gente precisa. Então a gente olha assim para a gente e diz assim: eu precisava resolver isso hoje, eu precisava resolver isso agora, eu precisava resolver isso na parte da manhã, mas não acontece. Quem é que já não teve esse sentimento de desamparo? Agora, isso não significa que Deus não está junto conosco. Significa que na humanidade o sentimento de desamparo
se faz presente no coração. Aquele sentimento, né, de desamparo humano, que você gostaria ou contava com alguém que você imaginou contar, mas não pôde contar com aquela pessoa. Você esperava contar com ela, mas ela falhou. E fica aquele grito e aquele sentimento de desamparo, né? Nós nos sentimos assim. Jesus se sentiu assim. Mas tem uma coisa: a gente sabe com quem falar a respeito disso. Com quem que Jesus falou? Meu Deus, né? E falou do desamparo dele. A gente sabe com quem a gente pode falar se a gente está vivendo o sentimento do desamparo. Tem esse grito dentro da gente. Tem um outro grito, olha o grito do Salmo 88:2, que diz assim: ouve a minha oração, escuta o meu grito pedindo socorro. Qual é o grito? O grito da oração, né? O grito de passar aquele momento do desespero, em que você ora e suplica a Deus, porque o coração sente-se desesperado, então grita pedindo socorro. Deus, me socorre. Se não for o Senhor por mim agora, eu não sei como é que vai ser. Não tem esse grito? Na oração, o grito quando o desespero bate a porta do coração, quando a dor que a gente sente é imensa, dentro da gente, a dor, diante do que a gente está passando. E a gente vai e ora e fala com Deus a respeito daquela dor, porque a gente está julgando aquela dor uma dor insuportável, está difícil de suportar. É aquele sentimento de que o socorro é para ontem, não é nem para hoje, é para ontem. O grito da oração, de você olhar para o lado e não ver saída, como a gente falou. E esse grito, a gente grita por nós, e às vezes a gente grita por outros, porque às vezes esse grito é dado de uma mãe por um filho, de um pai por um filho, de um filho por um pai. Às vezes esse grito é dado por um vovô, por uma vovó, por um neto. Às vezes é dado por um irmão na fé, que vê o outro irmão e ele chega e grita em favor daquele outro irmão em oração. Tem ou não tem esse grito no coração? Tem. Mas a gente também sabe para quem a gente deve gritar, né? Na oração. Quer ver um outro grito? Esse grito é um grito em que não se possa recusar ouvir. Provérbios 21:13. Quem recusar ouvir o grito do pobre, também gritará e não será ouvido. Esse grito a gente não pode recusar. O pobre não é somente, é claro que é também, mas não é somente o necessitado financeiramente. Mas o pobre é aquele que muitas vezes se sente sozinho e não consegue se autossuprir. E nesse sentido, há muita pobreza existencial, há muita pobreza nas emoções. Ele tem gente do lado, mas se sente sozinho e pobre para suprir emocionalmente aquilo que ele está sentindo naquele momento. Ele é um pobre, um necessitado, não vê em si mesmo condições para resolver aquele sentimento. Quem recusa ouvir o grito desse necessitado, diz a palavra que gritará e também não será ouvido. Quantas pessoas gritam perto da gente nesse sentido, nas suas necessidades? É claro que se você for
contabilizar, todo dia bate gente no seu portão contando uma história, gritando por necessidade financeira, né? Ah, estou aqui na cidade, estou de passagem, não tenho dinheiro, fui no albergue, ninguém me ajudou, preciso... Essa história que a gente ouve todo dia, né? Que aí a gente tem que avaliar se realmente é verdadeiro ou não é verdadeiro e tal. Mas tem aqueles gritos de necessidade físicas que são verdadeiros. E existem aqueles gritos de pobreza interior que são verdadeiros. E que a gente não pode se negar de ajudar, né? Muita gente gritou para Jesus e Jesus atendeu. Muitas vezes Jesus disse: meu filho, isso que você está pedindo não tem nada a ver. E muitas vezes Jesus atendeu. E muitas vezes Jesus atendeu dizendo que não iria atender. E muitas vezes Jesus atendeu atendendo, né? Então aí vai a avaliação de cada um de nós. Mas o que a gente deve estar atento a esses gritos, porque eles são, ao ouvir e atender, é uma demonstração de amor. É uma demonstração de amor. Tem gente gritando, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo conselho, pedindo uma mão estendida, pedindo um ouvido para ser ouvido. Tem tantos gritos, né? Que a gente não pode recusar de ouvir. Um outro grito está em Mateus 27:50. Aí Jesus deu um grito forte e morreu, diz o texto. Lembra? Nas outras versões diz que Jesus bradou em alta voz. Na linguagem de hoje diz que Jesus gritou. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Que grito é esse? Foi o grito de amor e de perdão. Foi o grito que Jesus entregou a sua vida em favor de cada um de nós, consumando a obra dele, que era buscar e salvar o perdido, perdoando todas as injustiças, não só que ele sofreu, mas as injustiças que nenhuma era dele, eram de todos nós, não é isso? Dos que estavam vivos naquela geração, das injustiças que tinham sido cometidas pelas gerações anteriores e pelas gerações que ainda nasceriam, que foi o nosso caso, né? Nenhum de nós estávamos aos pés da cruz no momento histórico, mas o perdão do Senhor nos alcançou. Esse grito que Jesus deu é o grito que liberta o coração do injustiçado ou daquele que não tem justiça alguma. Foi o grito que ele deu em nosso favor. Agora eu pergunto: Jesus não disse que a gente deve perdoar assim como ele perdoou? E aí fica um grito para a gente também trabalhar assim como Jesus trabalhou. Fácil não é, mas não é porque é difícil que a verdade se enfraquece. A verdade é verdade. O que ele disse está dito. A dificuldade é nossa, mas a dificuldade não muda a verdade, não é? Então a gente não pode medir a verdade pela dificuldade, não, tem que entender que a verdade é verdade e ponto final. Sendo difícil, sendo fácil, a gente tem que lidar com ela. E por último, eu quero compartilhar o grito do poder de Deus. O Salmo 104:7 diz assim: porém, quando repreendeste as águas, elas fugiram. Quando ouviram o teu grito de comando, saíram correndo. Quando Deus deu um grito dizendo a respeito do poder de Deus sobre a natureza, que é uma linguagem poética, diz o grito dele de comando, elas obedeceram e saíram correndo. Talvez você possa lembrar do grito que Deus possa ter dado ao Mar Vermelho para ser aberto e o povo passar com o pé enxuto, sendo liberto do Egito. Mas é o grito do poder. Sabe quando é? É o grito quando Deus diz assim: basta, chega. E
na nossa vida isso acontece. Às vezes falando, nos colocando numa posição confortável, às vezes a gente sofre, e chega uma hora que Deus diz assim, basta, chega. Às vezes a gente tem um parente que está sofrendo, aí chega o dia que Deus diz assim, basta, acabou. Não tem? É o grito do poder de Deus. Diz assim, cala-te, emudeça. Jesus não disse isso para a tempestade? Emudeça, cessa, e a bonança veio. É o grito do poder de Deus. É quando Deus, na plenitude do tempo dele, não no nosso, na plenitude do tempo dele, ele diz assim, acabou, chegou. A medida do copo encheu, não cabe mais gota nenhuma, já transbordou, né? Quando a taça transbordou, ele disse, olha, acabou. Há um tempo que ele faz isso na vida de todos nós. Basta você olhar para a sua vida, lembre de alguns sofrimentos que você teve, talvez de algumas injustiças que você sofreu, talvez de algumas situações que você teve que lidar, e chegou um dia que Deus disse assim, chega. Não chegou? Aconteceu isso já? E a partir dali as coisas mudaram, né? Situações familiares, situações às vezes com enfermidade, situações de relacionamento, situações de crises interiores, sei lá, só você sabe, por exemplo, qual foi o dia que Deus disse basta, né? Mas Deus diz isso. Então eu quero concluir essa reflexão nossa aqui dizendo que Deus nos criou com a faculdade da fala, né? E a gente pode até gritar. Embora a palavra nos ensina que a gente não deve viver em gritaria. Efésios vai dizer assim, longe de vós toda amargura e cólera, ou seja, e ódio, e ira, ou seja, e raiva, e gritaria, e blasfêmia, ou insulto, calúnia, bem como toda malícia ou maldade, longe de vós. Diz assim, longe de vós a gritaria. A palavra diz isso. Diz, inclusive, um pouquinho antes, que isso entristece o Espírito Santo de Deus. Não só isso, todas as coisas que está dizendo. Mas a gente está vendo na palavra que há gritos que precisam ser ouvidos. E que há gritos que a gente dá na nossa caminhada. Que caminhando aqui por essa vida, tem dias que a gente grita para Deus, né? A gente fala para Ele. Então, para encerrar, pelo que você está gritando? Qual que é a tua aflição? Qual é o incômodo? Qual é o milagre que você precisa? Que grito que está aí dentro, que às vezes sai com o som da voz, mas às vezes fica preso, mas ele está aí dentro. Vamos orar por isso? Vamos orar? Eu não sei, eu acho que cada um de nós temos aí os nossos gritos, né? Vamos pedir por isso. Pai querido, obrigado pela tua palavra, que mostra que há momentos na existência que gritamos, clamamos, bradamos, suplicamos, colocamos toda a intensidade interior, às vezes até mesmo com
com o som da voz. Mas nós apresentamos o nosso grito diante do Senhor. Não é um grito de medo, mas é um grito de socorro, Deus. É um grito de confiança, pedindo a Ti, Senhor, intervém. Vem, Senhor, abrevia o tempo. Abrevia esse tempo, Deus, que está trazendo dor. Abrevia esse tempo, Senhor, que está machucando. Abrevia esse tempo, Senhor, que está trazendo pensamentos confusos, conturbados dentro da gente. Abrevia, Pai, esse tempo que está roubando de nós coisas boas. Senhor, eu suplico ao Senhor, eu grito ao Senhor e peço a Tua intervenção. Peço por mim, peço pela vida dos meus irmãos, peço por aqueles que vão ouvir essa mensagem gravada. Senhor, ouve. Eu sei que Tu ouves os nossos gritos, mas esse nosso pedido do Teu ouvir é que a Tua intervenção venha, e junto dela venha o aprendizado, e junto com ela nasça um testemunho da Tua presença em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque podemos gritar para Ti, ainda que a gente sinta-se desamparado, nós sabemos que o Senhor está do nosso lado, ouvindo, seja esse grito falado ou sentido, o Senhor está ouvindo. Ajuda-nos por amor do Teu nome, pela Tua graça e Tua misericórdia. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Então, leve cada um de vocês em paz até a sua casa.